Nós vamos conversar hoje sobre dores nas costas, um assunto que atinge grande parte da população mundial. Segundo dados, inclusive, da Organização Mundial de Saúde, pessoas com dores nas costas já somam aí 85% da população que podem ter, ou em diversos momentos, ou em algum momento da sua vida, esse desafio. E a gente sabe que isso acontece por conta da nossa rotina, a vida sedentária que a gente leva, as mudanças, inclusive no mercado de trabalho, é cada vez mais comum as atividades que nós realizamos sentados, ao invés dessa importante movimentação no dia a dia. Tudo isso pode trazer aí efeitos não tão agradáveis como a dor, que é o que nós vamos conversar hoje aqui no programa Vida Plena. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o ortopedista doutor João Roberto Polidoro Rosa aqui nos nossos estúdios. Doutor, muito obrigada pela presença. Obrigado a vocês, espero poder esclarecer algumas dúvidas aí do pessoal. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Queria começar falando sobre os principais desafios. Quais os principais problemas da má postura que nós temos? Bem como você disse, o principal problema de busca do pronto-socorro ortopédico são as dores nas costas. Em segundo lugar, vem as dores nos ombros. Se a gente for pensar bem, a maioria dessas queixas não são traumáticas, são queixas realmente pelo estresse do dia a dia, pelo cansaço e muitas vezes pela postura errada que a gente assume durante as atividades do dia a dia, principalmente no trabalho. E essas lesões, elas podem se tornar permanentes, doutor? Podem, mas algumas coisas têm que ser desmistificadas. Certo. A maioria das pessoas acham que uma dor nas costas ou uma tendinite é uma coisa que vai se carregar para a vida toda. Isso não é verdade. Não precisa ser assim. Não, muitas vezes fazendo o diagnóstico correto e um bom tratamento, já resolve esse problema. Olha que importante. E isso é importante porque às vezes a gente acompanha, né? Não, isso é normal, já sinto essa dor já faz tempo. Precisa se incomodar com a dor. Precisa se incomodar, que as pessoas elas se acostumam com a dor muitas vezes. Muita gente trabalha com a dor diariamente e vai se adaptando, vai tomando remédio todo dia, o que também não é adequado, porque pode atrapalhar os outros órgãos. Então, precisa buscar um tratamento para resolver. Perfeito. A gente começa aqui trazendo algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Da capital paulista, a Maria José. Muito obrigada, Maria, pela sua participação aqui. Quer saber o seguinte: como saber qual é a postura ideal? Isso varia de pessoa para pessoa? Olha, varia. Varia muito com a atividade que você está fazendo, né? Ou com o local que você está sentado. Muitas vezes sentado ou em pé, né? Muitas vezes é importante também a gente estar variando a posição em que a gente se encontra, né? Então, e observando, né? Porque às vezes a pessoa acha que está sentado, está relaxando, não necessariamente. E na verdade está cansando a musculatura ou forçando as costas, não está relaxando, né? Muitas pessoas a gente olha e vê por aí, estão sentadas naquela posição largado, né? Caído no sofá ou deitado torto no sofá. Ou mesmo quando a pessoa deita lá para ver a televisão, fica o pescoço virado. Então, isso daí tem que observar todas essas situações, né? Agora, doutor, a nossa coluna, a gente tem aqui até um exemplo, ela não é reta, ela tem algumas ondulações, poderia dizer assim? Ela tem uma curvatura. Isso. Eu tenho que respeitar isso? De que forma eu tenho que tomar cuidado na hora de sentar e fazer minhas atividades para preservar ela? Certo. Essas curvaturas são as curvaturas naturais da coluna, né? Então, a gente tem a coluna cervical, a coluna torácica e a coluna lombar. E ela respeita essa forma, olhando ao lado, ela respeita uma forma como um S, né? Então, a gente tem a lordose cervical, depois a cifose torácica e a lordose lombar, né? Então, essas curvas são naturais da coluna. Algumas pessoas acham que na região cervical, na transição da cervical para a torácica, a gente tem um aumento da região da coluna. Muitas pessoas acham que tem uma vértebra ou fora do lugar, alguma coisa assim. Não é que a vértebra mais comprida que nós temos aqui na coluna, essa espinha mais comprida, é a transição entre a coluna cervical e a torácica. Por isso que ela é mais aumentada nessa região cervical, mais saltadinha. Só que muitas pessoas só percebem esse saltadinho quando está com dor. Que aí sente a dor na região cervical, pela postura, pelo dia a dia,
e aí acha que aquela região está inchada ou está saltada, e não é a anatomia normal da coluna. Para preservar essa anatomia, a melhor posição que a gente encontra em pé é sempre procurar afastar os ombros da orelha, para ser mais claro para as pessoas. Fortalecer o abdômen, deixar o abdômen firme. Né? Nada de deixar na folga, firme. gente. E procurar olhar sempre numa posição neutra, né? Vamos dizer assim. Então, andar bem assim, com uma postura andar bem nessa certinha. posição. Sentado já é outra postura que nós temos que assumir. Qual seria a postura para Sentado, nós temos que apoiar, quando formos sentar, esses ossinhos aqui debaixo da bacia. Esses ossinhos chamam isquio. Aí vamos perguntar, como é que eu vou encontrar o isquio, doutor? Onde eu acho o isquio? Se a gente apalpar o bumbum, a gente vai sentir esse ossinho bem no fim. Esse ossinho, para sentar, nós temos que sentar em cima dele. Então, colocar ele bem para trás na cadeira e ter um apoio da região lombar. O ideal do apoio da região lombar é na altura da bacia aqui, que é onde se encontra a vértebra lombar, num nível mais ou menos o 4º nível da vértebra lombar. Este é o apoio ideal. Então, sentar em cima do isquio com um apoio lombar adequado. Essa é a posição mais correta. Sempre com o joelho fletido 90 graus e o apoio dos 2 pés ao chão. Então, pernas cruzadas é bom evitar. É bom evitar. Se você mantiver a perna cruzada, você tem que mudar a posição. Você está comprimindo os vasos e os nervos. Perfeito. Agora, doutor, quando a gente olha a nossa vida, a gente está vendo aí, inclusive, algumas dicas com relação à mesa de trabalho. O pessoal vai mostrar para a gente. Agora, sim, a gente sabe que no dia a dia do trabalho existem aí alguns desafios em especial. O uso do computador é um deles. A gente tem até uma pergunta do Pedro Sampaio, do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Pedro, pela sua pergunta. Ele quer saber qual que é a postura correta diante do computador. Porque confesso aqui que muitas vezes eu me pego assim, mexendo no computador, pertinho, porque a gente quer enxergar melhor aquela... Qual seria o jeito certo? Boa pergunta, Pedro. Aí nós temos algumas coisas para pensar. Uma, se a gente vai estar em casa ou se nós vamos estar no trabalho. Né? Por que isso é importante, por exemplo? Porque muitas pessoas hoje são aficionadas pela tecnologia. Verdade. E não pensam muito bem aonde eu vou colocar meu computador em casa. Só quer comprar o computador. Então, a gente, para comprar o computador, precisa ter uma adaptação em casa para também poder colocar esse computador para trabalhar de uma forma correta, tudo. Porque isso no dia a dia, às vezes a pessoa passa ali 3, 4 horas no computador e começa a sentir dores. E nunca vai pensar que é relacionado à postura que ela está assumindo. Então, preparar a sua casa para isso ou o seu trabalho para isso. Hoje, para falar disso, a gente tem que falar de ergonomia. Né? Ergonomia é a ciência que estuda o ergo, que é o trabalho, e a anomia, que é natural. Então, tem que ser feito o seu trabalho de uma forma natural. Isso para o computador também serve. Né? E o computador ele é um pouco antinatural, na verdade. Né? Só a posição, se a gente for imaginar o teclado, esta posição aqui de pronação dos braços não é uma posição natural. A posição natural seria eu manter as mãos nessa posição. Inclusive quando a gente anda é assim. Exato. Deveria existir um teclado que não vai existir, mas que fosse oval e a gente pudesse trabalhar dessa forma. Essa seria a posição natural do organismo. Assim nós já estamos forçando uma postura que não é uma postura natural. Né? Então, com o passar do tempo, vai começar a forçar os músculos do antebraço, os tendões, e aí vem as dores. Essas lesões por esforço repetitivo, inclusive, muitas vezes estão associadas ao uso do computador, ao uso excessivo do computador. Isso, o uso excessivo do computador. A postura mais adequada para a região do trabalho, é você ter um apoio ideal, apoiar o seu membro completo na mesa, os braços. O braço não pode estar nem muito fechado, nem muito aberto. Tem que manter uma posição, a gente calcula entre uns 10 a 30 graus, você não vai ficar medindo isso, mas é uma posição confortável, né? Com o cotovelo 90 graus. Agora, doutor, esse apoio que a gente está mostrando, muitas pessoas usam para colocar aqui no pulso, né? Isso é muito importante. A gente tem que evitar os cantos, canto cego, que a gente chama. Você não pode apoiar o teu braço no canto da mesa. Esse canto da mesa vai comprimir os vasos, os tendões, os nervos. Com o passar de 30, 40 minutos ali já está
dando formigamento, dando dor na mão, né? Muita Então, gente esse sente apoio aqui de assim, braço né? é muito importante ter ele na frente do computador. Para apoiar o punho não pode ficar nem tão estendido, nem tão fletido. Tá. Você tem que manter ele neutro. E esse apoio é ideal para isso, você manter o punho neutro. Tem que usar esse apoio. O mouse tem que estar ao lado do computador, você não pode virar o braço para usar o mouse. É interessante porque às vezes a gente, ao invés de adaptar o espaço para as nossas necessidades, a gente adapta o nosso corpo para o espaço. Então, né? isso que é o errado, né? A tela é super importante, a tela é uma Eu distância. ia perguntar. O ideal é uma distância de um braço para a tela do E a computador. altura dela? Isso, a altura sempre ao nível dos olhos ou Tá. um pouquinho abaixo. Então, se o computador, a tela ficar muito baixa, a gente usa um Coloca um apoio, calço. um livro, um suporte para levantar essa tela, ficar ao nível dos olhos ou um pouquinho só abaixo. O pessoal colocou agora há pouco uma imagem, queria que o pessoal colocasse de novo, que assim, é uma pessoa no mouse e com o apoio da cadeira. Algumas cadeiras têm algum apoio para a gente colocar, seria para colocar o braço? Queria saber se essa ação seria uma ação adequada, o pessoal vai mostrar para a gente? Certo. Essa aqui, O doutor. ideal, essa é uma posição bem correta. O braço tem que estar completamente apoiado, né? A distância da tela do computador tem que ser mais ou menos a distância do seu braço até a tela. Tá. O mouse tem que ter esse apoio para o punho, é importante isso. E o importante também é você ter a posição adequada, né, do quadril em relação à tela. O problema do laptop, muitas vezes, é a altura da que tela, fica. né? Então, se você sobe a tela, o teclado não fica bom para você mexer. Então, isso é um problema do laptop. Muitas empresas que precisam usar o laptop adaptam teclados Colocam ao um laptop outro para teclado. poder levantar a tela para você poder escrever.